Há pouco mais de 40 anos, eu era apenas um jovem curioso folheando as páginas amareladas de um livro de história muito antigo. Foi ali, naquele papel velho, que li pela primeira vez sobre o mistério da colônia perdida de Roanoke e guardei na memória uma palavra esquecida: croata. Anos mais tarde, comentei sobre isso e fui atacado por um professor de história. Aos olhos de uma sociedade que julga as pessoas por diplomas e aparências, sou visto como alguém semi-analfabeto. Ele me corrigiu com arrogância, dizendo que a palavra certa era croaton, o termo famoso dos filmes de terror e das séries de TV. Mas eu não engoli o orgulho dele. Fui atrás da verdade. E o que a ciência e a arqueologia moderna provaram recentemente vai chocar você. O livro antigo que li estava certo, o professor estava errado e o maior mistério da América não tem nada de sobrenatural. Deixe-me mostrar o que realmente aconteceu. Tudo começou com uma missão corajosa, mas que já trazia desafios que ninguém poderia prever. Em 1587, um grupo formado por 115 colonos ingleses, entre homens, mulheres e até crianças, atravessou o Atlântico e desembarcou na ilha de Roanoke, localizada na costa da atual Carolina do Norte. O objetivo deles era histórico: fundar a primeira colônia permanente da Inglaterra em território americano, abrindo caminho para a expansão europeia no continente. Eles chegaram cheios de esperança, mas com poucos recursos e sem conhecer de fato o clima, o solo e as condições da região. A expedição foi organizada por investidores particulares, e a expectativa era que, com trabalho e organização, logo conseguissem se sustentar e estabelecer uma comunidade estável. Porém, o que ninguém suspeitava era que a natureza preparava um obstáculo muito maior do que qualquer dificuldade logística ou distância da Europa. A partir do momento em que pisaram na ilha, uma sequência de eventos imprevisíveis começou a mudar completamente o destino daquele grupo. Que fenômeno natural tão grave apareceu logo no primeiro ano e colocou a sobrevivência deles em risco imediato? Por muito tempo, ninguém entendeu o que causou o colapso inicial da colônia, até que a ciência encontrou a resposta nos anéis das árvores. Análises científicas feitas em décadas recentes, estudando os anéis de crescimento de árvores antigas preservadas na região, revelaram um dado alarmante. Exatamente entre os anos de 1587 e 1589, a área enfrentou a pior seca dos últimos 800 anos. Foi um período de estiagem extrema, com chuvas muito abaixo da média e níveis dos rios e fontes de água caindo perigosamente. Para os colonos recém-chegados, esse foi um golpe fatal. As plantações que tentaram fazer não resistiram à falta de umidade, os animais que caçavam ficaram escassos e a água potável tornou-se cada vez mais difícil de encontrar. A fome e a sede chegaram rapidamente, gerando desespero e insegurança entre todos. Sem meios de resolver esse problema, eles perceberam que precisavam de ajuda urgente da Europa para não perecer ali mesmo. Essa necessidade mudou todo o plano inicial da colônia. Quem ficou responsável por buscar ajuda e por que a volta demorou tanto tempo? A ajuda foi solicitada, mas um conflito de proporções mundiais interrompeu toda a comunicação e deixou o grupo completamente sozinho. Diante da crise, o governador da colônia, John White, tomou uma decisão difícil: retornar rapidamente à Inglaterra para buscar alimentos, sementes, ferramentas, remédios e novos colonos para reforçar a comunidade. Ele partiu confiante de que voltaria em poucos meses, levando consigo a esperança de todos que ficaram. Mas assim que ele chegou ao seu país, uma notícia mudou tudo. Estourou a grande guerra marítima entre a Inglaterra e a Espanha, que disputavam o domínio dos mares e das rotas comerciais. Para defender seu território, a coroa britânica confiscou todos os navios disponíveis, incluindo aqueles que poderiam levar suprimentos para Roanoke. Por 3 anos inteiros, nenhuma embarcação poderia partir. Os colonos ficaram isolados, sem notícias, sem apoio e sem saber se alguém viria socorrê-los. A incerteza passou a ser a sua maior companheira. Antes de ir embora, que regra de comunicação ele combinou com o grupo para saber onde eles estariam caso precisassem sair? Para não perderem o rastro uns dos outros, eles definiram um código simples e prático que funcionaria mesmo em condições difíceis. Sabendo que poderia demorar a voltar, John White fez um acordo claro e detalhado com todos os colonos antes de embarcar. Ele explicou que, se por qualquer motivo precisassem abandonar a ilha de Roanoke para buscar condições melhores ou mais segurança, deveriam deixar uma marca visível, gravar em madeira ou pedra o nome exato do lugar para onde iriam. Além disso, combinou um sinal de alerta especial. Se tivessem que sair por causa de um ataque, de uma doença grave ou de qualquer perigo iminente, deveriam acrescentar uma cruz de malta logo acima do nome gravado. Era um sistema seguro, pois não dependia de papel ou tinta, que poderiam estragar ou desaparecer com o tempo. Combinado esse código, White partiu, acreditando que, quando voltasse, bastaria procurar por essas marcas para encontrar sua gente. O que ele não imaginava era que a demora seria muito maior do que o esperado. Quando ele finalmente conseguiu retornar, 3 anos depois, o que encontrou ao chegar à ilha? Depois de uma espera angustiante,
O retorno trouxe uma cena que parecia ser o início de um mistério sem solução. Somente em 1590, após 3 anos de tentativas e dificuldades, John White finalmente conseguiu embarcar de volta para a América. Quando chegou às águas próximas a Roanoke, sentiu um misto de ansiedade e esperança. Mas ao desembarcar e caminhar até o local da colônia, encontrou uma situação completamente diferente da que deixou. As casas e construções que haviam erguido estavam todas desmontadas, com as madeiras empilhadas de forma organizada, o que indicava claramente que a saída havia sido planejada e não feita às pressas. Não havia sinais de luta, nenhum rastro de sangue, nenhum corpo e nem marcas de incêndio ou destruição. E o mais importante, não havia cruz de Malta que indicaria perigo. Isso significava que eles haviam partido por vontade própria, buscando um lugar melhor. Mas para onde teriam ido? A única pista estava gravada em um poste de madeira. E qual era exatamente essa palavra gravada? É aqui que começa a confusão histórica que mencionei no início. Uma simples diferença na forma de escrever gerou séculos de equívocos, lendas e teorias erradas sobre o que aconteceu. Ao olhar para o poste principal da fortaleza, White viu a palavra gravada, o nome do lugar para onde haviam se mudado. Mas ao registrar esse fato em seu diário pessoal, ele escreveu Croatoan. Por que essa grafia? Porque ele estava tentando reproduzir com as letras inglesas o som que ouvia dos povos nativos da região, que falavam um idioma diferente. O que a história oficial e os documentos geográficos da época confirmam hoje é que o nome correto da ilha vizinha e da tribo que lá vivia era croata. A grafia Croatoan foi apenas uma adaptação fonética feita por White, que depois foi repetida, copiada e popularizada em livros, filmes e histórias contadas ao longo de mais de 400 anos. O erro de escrita virou verdade para muita gente, dando margem a teorias sobrenaturais, lendas de desaparecimentos misteriosos e até histórias de fantasmas. Mas a palavra original e correta é croata, como eu havia lido naquele livro antigo. Agora que ele sabia exatamente para onde seguir, por que não foi imediatamente até lá encontrar os colonos? Quando tudo parecia caminhar para um final feliz, a natureza apareceu novamente para impedir o reencontro e aprofundar o que parecia ser um enigma. No dia seguinte à sua chegada, John White deu ordens para preparar os navios e seguir viagem até a ilha de Croata, que ficava a poucas horas de distância. Ele estava certo de que encontraria lá todos os colonos vivos e bem, e poderia finalmente cumprir sua missão de levá-los suprimentos e ajuda. Mas a sorte não estava ao seu lado. Naquela mesma noite e manhã seguinte, uma tempestade muito forte se formou no oceano e se transformou em um furacão de grande intensidade. Os ventos eram tão violentos que quebraram as âncoras dos navios, rasgaram as velas e colocaram a própria tripulação em risco de naufragar. Sem condições de navegar em meio àquela fúria do mar, não havia escolha. White foi obrigado a ordenar o retorno para a Europa. Ele nunca mais conseguiria voltar à região, e a busca foi abandonada para sempre. Mesmo sem o retorno de White, surgiram relatos ao longo dos anos que indicavam o destino real daquelas pessoas. 20 anos depois, com o sucesso de uma nova colônia, histórias começaram a surgir que confirmavam parte do que havia acontecido. Em 1607, os ingleses fundaram a colônia de Jamestown, mais ao norte da costa. Diferente de Roanoke, essa nova tentativa deu certo e se tornou o primeiro assentamento permanente da Inglaterra na América. Logo que se estabeleceram por lá, os exploradores e líderes da colônia começaram a ouvir relatos de tribos indígenas vizinhas. Os nativos contavam que, mais ao sul, na região da ilha de Croatan, havia pessoas que viviam como eles, mas que tinham hábitos diferentes, usavam roupas de tecido, sabiam construir ferramentas de metal e, o mais surpreendente, sabiam ler e escrever. Eram pessoas que pareciam ter origem europeia. Apesar de ouvirem esses relatos, os líderes de Jamestown decidiram não organizar expedições para verificar. A própria colônia ainda lutava contra fome, doenças e conflitos, e não tinha recursos para fazer buscas. A informação ficou apenas como histórias contadas de boca em boca. Anos mais tarde, alguém conseguiu confirmar se essas histórias eram reais ou apenas lendas. Mais de um século depois do desaparecimento registrado, um explorador encontrou provas que não podiam mais ser ignoradas. Somente em 1709, mais de 100 anos após a partida de Roanoke, o explorador e escritor John Lawson fez uma viagem de estudo pela região e visitou formalmente o povo Ateras, descendentes diretos da antiga tribo croata. Ele conviveu com eles, conversou com seus líderes e observou detalhes que chamaram sua atenção. Lawson registrou tudo em seu diário de viagem. Ele notou que muitos dos indígenas tinham traços diferentes, com olhos claros e cabelos loiros ou castanhos claros, algo incomum para os povos nativos da região. Quando perguntou sobre a origem dessas características, eles responderam com muito orgulho. Tinham antepassados brancos que haviam chegado muitos anos antes e se juntado ao seu povo. Contaram ainda que esses antepassados sabiam ler, escrever e trabalhar com metais. Era confirmação de que os colonos não haviam sido mortos ou levados por forças desconhecidas, haviam se integrado à comunidade local para sobreviver. Mas a prova definitiva, que encerraria de vez todas as dúvidas,
só chegaria com a ajuda da ciência moderna. Hoje, com a tecnologia e a pesquisa científica, não restam mais dúvidas sobre o que realmente aconteceu com a colônia perdida. Nas últimas décadas, equipes de arqueólogos e historiadores realizaram escavações cuidadosas na antiga ilha de Croata, hoje conhecida como Ilha Teras. O que encontraram em camadas de solo com mais de 400 anos foi a prova final e irrefutável do destino daqueles colonos. Desenterraram objetos europeus originais da época, fragmentos de ardósia com marcas de escrita, ferramentas de ferreiro fabricadas na Inglaterra, moedas, pedaços de cerâmica e até pequenas joias de ouro. O mais importante, todos esses itens foram encontrados misturados com artefatos indígenas, utensílios de uso diário e restos de moradias da tribo croata. Isso prova que os colonos não desapareceram. Eles foram recebidos, se integraram, aprenderam a viver com os nativos e passaram suas técnicas e conhecimentos adiante. A lenda do mistério foi criada apenas por causa de uma grafia diferente e da falta de informação por séculos. Voltando à minha história, o livro antigo estava certo. A palavra é croata. O erro de transcrição virou croaton, e essa confusão deu origem a lendas sobrenaturais que duraram mais de 400 anos. A verdade é simples. Os colonos escolheram a sobrevivência. Se uniram ao povo local e continuaram sua história, apenas de outra forma. O mistério acabou. Gostou dessa revelação? Deixe nos comentários se você já conhecia essa história ou se só tinha ouvido as versões de ficção. Siga para mais verdades por trás dos grandes enigmas da história.